eu gostaria, não é a pregação elaborada, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre este assunto do casamento esta noite. O casamento é um assunto muito polêmico. Tem sido debates, tem sido palco de debates, né? Há uma polêmica muito grande no que diz respeito ao casamento cristão. A igreja tradicional baseia o casamento com base no casamento judaico. Eles pegam aqui um contexto bíblico judaico e fazem isto uma regra para o casamento cristão. Então, esta não é a pregação que vai clarear todo esse contexto, mas eu quero abordar aqui alguns aspectos. Quando terminar esta pandemia e nós estivermos lá no nosso local de reunião, então nós vamos com os data show, onde a passagem fica bem clara, como é já de costume do nosso trabalho, nós vamos explicar as passagens e o nosso entendimento a respeito do que é um casamento cristão. Então, antes eu gostaria de ler com vocês o que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, e no versículo 39, que é um versículo muito usado pelos pastores e aplicam no casamento. Vamos ler. Depois você rever essa mensagem e você grava os versículos, ok? Olha aí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 39, está assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, vamos pensar, e nós temos a mente de Cristo e os olhos iluminados, ok? Eu já apliquei, quando eu era pastor no sistema, este versículo em casais. A mulher chegava no dito gabinete pastoral e me perguntava: o meu marido adulterou e eu quero me separar dele. E por força desse versículo, se usava esta passagem, sem examinar todo o contexto, e dizia a ela: você está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Você não pode se separar dele. Deus não aceita o divórcio. E a mulher vivia infeliz. A mulher vivia debaixo de um sofrimento, traída, ferida, maltratada, por força de um versículo. Então a religião é como a política dos homens, arruma brecha na lei. Então aqui a religião arruma brechas para fazer uma pessoa infeliz. Abençoados, eu já testemunhei e já vi situações absurdas acerca do casamento. Antes de eu explicar para vocês esse versículo, já volto aqui, para que eu não me esqueça. Eu já vi sobre a vida espiritual que eu exercia na religião, de a pessoa não poder tomar a chamada Santa Ceia,
porque não era casada. Eu aplicava isto quando eu estava no sistema religioso. E isto feria as pessoas, porque naquele entendimento enganoso, a pessoa queria participar do corpo de Cristo. É um sentimento enganoso, né? Mas, segundo a religião, dizia, não, quem está amaziado ou quem é solteiro não pode tomar santa ceia. Isto é a regra da religião. A pergunta que eu faço aos senhores é: aonde tem neste versículo respaldo para isto? Não tem. Aonde tem a passagem bíblica dizendo que se a pessoa não é casada não pode tomar santa ceia? Embora fosse uma verdade, não tem essas bases bíblicas. Por conta disso, o que é que acontecia para a pessoa não perder a comunhão com Cristo? Porque a religião ensinava que ela só poderia tomar santa ceia se ela fosse casada. O que é que ela fazia? Ora, ela pensava, e várias famílias já vieram até a mim no meu tempo da religião, ou eu perco a minha comunhão com Cristo, ou é melhor eu casar com este homem que eu não amo. E em nome da religião, ela casava para poder tomar a Santa Ceia e não perder a comunhão com Cristo. Pode este casamento ser de Deus? Por força de um versículo, a pessoa é obrigada a casar. E muitas vezes é um casamento sem amor. É um casamento por necessidade religiosa. Já não bastasse as outras necessidades que a pessoa tinha, necessidades secundárias. Ela ainda, por força de um versículo da religião, ela era obrigada a casar. Ela era obrigada a casar para tomar santa ceia. Ela era obrigada a casar para se batizar nas águas que os pastores não batizavam. Algumas religiões mais radicais não batizavam se o homem não fosse casado. E vem então a maior delas. Para que o homem fosse pastor no sistema religioso, ele tinha que ser casado, porque não se consagra pastores solteiros. Ora, aonde tem respaldo bíblico para isso? Não tem. O que há são forças de versículos mal interpretados nos seus contextos, em que a religião vai aprisionando as pessoas, fazendo com que as pessoas casem sem querer estar casada, sem amar. E o que gerou com isso? Inúmeros divórcios, traições, pessoas feridas, casamentos que não têm respeito, não têm amor. Por quê? Por conta de força de um versículo. Um abençoado me trouxe uma vez e me mostrou um versículo de Paulo. Paulo disse que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja que o bispo seja um homem casado. Mas o bispo aqui não é o líder de uma igreja, de um templo religioso. É o supervisor, é o ancião, é o responsável por organizar aquelas comunidades. Não era um título, um ofício, era uma supervisão, era alguém que organizava. E esse alguém, por conta da presente situação, tinha que ser alguém casado. Não quer dizer que ele não poderia ser se ele não fosse. Porque Paulo era casado? Paulo não era. Jesus era casado? Jesus não era. Então, abençoados, eles pegam esses versículos aqui, diz: a mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. E os radicais, extremistas, legalistas, diz: não, enquanto teu marido estiver vivo, você não pode casar, está escrito lá, vocês não pregam Paulo, olha lá.
Mas atente no que diz o versículo de 40, do número 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Leia depois na sua Bíblia que Paulo diz, segundo a minha opinião. Vamos pensar. Paulo não está doutrinando a igreja. Paulo não está trazendo uma revelação para a igreja de Corinto. Paulo não está trazendo uma regra doutrinária para as demais igrejas. Ele está falando com a igreja de Corinto. E ele está dando a opinião dele. Não era Cristo. Não era Deus a falar. Não era a regra de conduta. Prestem atenção. Esta não é a mensagem definitiva sobre casamento. Isto é muito extenso. Casamento não é doutrina. Casamento é vida a dois. Cada um tem o seu. E cada um sabe o que passa e que suporta. Deus não chamou ninguém para ser escravo de sentimento por conta de um versículo mal interpretado. As igrejas proíbem a pessoa de ter novos casamentos, de serem felizes, de seguir a sua vida. Quantas pessoas me ouvem neste momento, estão no calabouço das suas emoções, se trancaram para a vida, se trancaram para uma nova vida, um novo amor cristão, porque nunca tiveram. Seus casamentos foram forçados pela religião, em busca de posição, porque queria participar do louvor, ou porque queria participar de alguma situação. Paulo está dizendo no versículo 40, todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E Paulo diz, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Se fosse doutrina, regra de conduta para a igreja, Paulo tinha que ser casado. Mas Paulo não era casado. Paulo era solteiro. Então, se ele quer exigir que todo mundo se case, tinha que começar dele o exemplo. Não foi ele que disse, sejam meus imitadores? Nós estamos no século 21. Quando Paulo escreveu isso aqui, era uma resposta à pergunta que os coríntios fizeram a ele. Não a igreja no Brasil, que está submetido à lei desse país. Nós não estamos submetidos à lei dos coríntios. A lei dos coríntios era outro. Eles viviam num outro contexto. Nós estamos dentro de uma outra Constituição, a Constituição do Brasil. A Constituição desse país, do qual eu e você está submetido, diz que quando um homem ou uma mulher se separa, ela recebe uma carta de divórcio. E dessa carta de divórcio, ela volta a assinar o nome de solteira. A nossa recomendação é que o homem não se separe da sua mulher. O cara não pode acordar aqui de manhã, passou a noite toda com dor de barriga, olhou para a mulher e falou, não quero mais você, eu vou se separar. Isto é errado. Mas a nossa recomendação é que se o homem violentou a mulher, ele deixou de ser marido. E a mulher não nasceu para ser tapacho, não nasceu para ser, para apanhar, para ser violentada, para ser traída, para ser humilhada, e vice-versa em nenhum homem. Quantos homens me ouvem neste momento em que as mulheres, porque têm a sua independência financeira, faz o que quer do homem, humilha, não respeita a sua condição de marido, não o trata no seu prazer devido, e porque tem uma independência financeira, faz o que quer, e por conta de um versículo, o pastor diz, você não pode se separar da sua mulher, mas ela deixou de ser mulher. Se ela traiu, ela deixou de ser mulher. Se o homem agrediu, ele deixou de ser marido, violentou, quebrou, alterou o casamento. É um casamento alterado. Então, por conta de um versículo mal interpretado, as pessoas são infelizes, trancadas no calabouço da sua alma. Algumas pessoas
nunca mais se permitiram a sorrir de novo. Algumas pessoas vivem tão infelizes, estancadas, sem emoções, sem amor. Estão mortas por dentro, porque a religião as matou. Deus não chamou ninguém para a servidão. O homem casou com a mulher não por necessidade religiosa, porque esse casamento não dá certo. O homem tem que casar com a mulher para ser feliz, para amar e respeitar. Mas se deu-se a incompatibilidade, deu-se briga, deu-se agressão, deu-se traição, deu tiro, este casamento aqui não existe mais. Ou recomeça sobre a ótica de discutir a relação da DR e voltam esses casais e começam tudo de novo e reconstrói a vida, as emoções, ou este é um casamento que foi alterado. Não há amor. E se não há amor, por que é que eu vou viver com uma pessoa se degradando por conta de um versículo bíblico? Ah, então o senhor respalda o divórcio? Não se deve divorciar. O marido e a mulher não podem se divorciar. Mas se agredir já não é mais marido. Eu quero que você entenda isso. Então, esta passagem de Paulo aqui, no seu contexto, no capítulo 7, no versículo 21, quando Paulo começa a falar desse assunto, que aquele foi o versículo 39, mas ele tem todo o contexto. Olha o que Paulo diz no versículo 21. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E aí? Então, os coríntios estavam querendo saber das questões do casamento com Paulo, a igreja de Corinto. Você veja, Paulo não falou com os Gálatas, não falou aos Colossenses. Os coríntios é que escreveram a Paulo. Está escrito, leia depois na sua casa. Quanto ao que me escrevestes é bom. Os coríntios é que escreveram a Paulo. Paulo, você pode falar conosco, não com os Gálatas, não com os Colossenses, sobre o casamento? O que é que Paulo disse? Olha, o homem não deve tocar em mulher. Agora vamos ler o versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E Paulo conta todo o relato até o versículo de número 39. Então, por causa da impureza que havia aonde? Na igreja de Corinto. Havia uma impureza, uma imoralidade contagiante naqueles dias. O templo de Diana, que o povo idolatrava, Diana dos Efésios, que povoava todo aquela cidade, aquele país, algumas cidades vizinhas. Havia uma imoralidade. A igreja de Corinto vivia debaixo de imoralidade. No capítulo 5, um jovem estava tendo relação com a mulher do seu pai. Então Paulo estava orientando a eles, debaixo daquela imoralidade, debaixo daquela influência. Paulo estava dizendo a eles. Depois no versículo de número 10, capítulo 7, versículo 10, em breve nós vamos fazer todo um contexto, né? Versículo 10, Paulo diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Veja, Paulo diz, não, agora não sou eu. Agora é o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas olha, a mulher não separe do marido. Ele não diz assim, a mulher se separe do espancador, do violentador. Não, ele diz do marido. E quem é o marido? O marido é o cabeça da mulher. O marido é quem ama, é quem cuida, é quem protege. Era este marido que Paulo estava falando para não se apartar. Paulo não está falando assim, olha mulher, você não se separa do seu homem que foi para o bar, bebeu todas as cachaças, deixou você com fome e quando chegar vai te violentar mesmo sem você querer. Ele disse isso porque vocês são casados? Não, ele disse o marido.
o provedor do lar, o que respeita, o que ama, o que cuida. Ele disse: mulher, não deixe o seu marido. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor. Depois ele diz: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o seu marido não se aparte da mulher. Eram essas instruções que Paulo estava dando à igreja dos Coríntios, que escreveu a eles sobre isso. Por causa da impureza, por causa do contexto em que eles viviam. Mas isto não é doutrina. Paulo não pregou isto em todas as igrejas. Paulo estava sendo direcionado pelo Senhor para aquilo que eles perguntaram. E eles estavam perguntando porque eles tinham um motivo. Havia impureza, havia imoralidade. Tanto é que eu cito novamente, não querendo ser prolixo, que o filho estava tendo relação com a madrasta. E Paulo estava orientando debaixo deste ambiente aqui, totalmente promíscuo. Só que Paulo diz assim, ó, no versículo 12: ao mais, digo eu, não o Senhor. Então Paulo agora começa a relatar o que ele acha, a sua opinião, e diz que não é Deus a direcionar. Portanto, não é uma revelação ou uma doutrina para a igreja de Cristo. Então, o que é que vale? O que vale é a consciência cristã. Ora, eu não ficaria casado com uma mulher que me desse uma facada e usar um versículo bíblico escrito por Paulo à igreja dos Coríntios e ficar aqui: não sou casado com a mulher, ela me deu uma facada. Ora, a mulher não ficaria comigo, chegasse aqui e eu gastei todo o meu dinheiro na jogatina, comendo, bebendo, com comidas, com bebidas, e ela passando fome. Eu não sou o marido, eu sou o perverso. Eu sou um homem que estou aqui em nome da religião, porque eu queria tomar Santa Ceia, casei com ela, mas não exerço o papel de marido, não cuido, não protejo, não sustento, porque não é isso que faz o marido? É isso que faz o marido, porque ambos se tornaram uma só carne. O que a igreja estabelece aí como casamento para que a pessoa viva, não tem respaldo bíblico, apesar da nossa doutrina não ser bíblica. Porque veja, se o homem para tomar a Santa Ceia no sistema, ele tem que casar. Se o homem para ser pastor no sistema, ele tem que casar. Para o homem ser batizado, ele tem que casar. Ele só não tem que ser casado para dar o dízimo. Para dar o dízimo, ele não precisa ser casado. Ele pode ser até adúltero, mas dar dízimo ele pode, lá no sistema ele pode. Eu pergunto o seguinte: qual foi o cartório que casou Maria e José? E eu perguntei isso a um deles. Ora, se o homem tem que casar para estar na igreja ou para tomar Santa Ceia, então que cartório que casou Maria e José? Qual foi o cartório que casou Abraão? Mas naquele tempo não tinha cartório, mas tinha Deus. Qual foi o cartório que casou Adão e Eva? Então quer dizer que é um juiz, e alguns são homossexuais, não desmerecendo. Porque será que é um juiz homossexual que vai dizer que eu tenho a bênção de Deus? É ele que vai dizer: vocês estão casados diante de Deus? Porque os pastores dizem assim: casamento só é válido diante de Deus. Como é um casamento diante de Deus? Você casa lá no cartório, vem aqui que eu, pastor, vou casar você. É esse pastor aqui, com suas doutrinas legalistas, que vai dizer que eu estou casado diante de Deus? Casamento diante de Deus é todo e qualquer casamento onde um homem deixa sua mulher e seu pai, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Que casamento, meus amados? É aqui dentro no coração. Não adianta eu assinar um papel diante do juiz e não amar e respeitar a minha mulher. Eu conheço pessoas que casaram diante do juiz e não amam, não respeitam a sua mulher.
E talvez você me pergunte, então não tem que casar? Se você puder e quiser, se for de livre vontade, sem pressão religiosa, você pode. Eu casei. Este casamento aqui lá no cartório garante ao meu cônjuge direitos e deveres. Protege de recursos, de pensões, protege de possíveis heranças. Por quê? Porque houve, segundo a legislação deste país, um documento que atesta que nós somos casados, meus filhos são nossos herdeiros e ela tem plenos direitos no caso de óbito da minha parte. Agora, este casamento aqui não diz eu casado com ela no papel, não diz que eu estou salvo porque eu casei com ela, não diz que eu posso participar de ceia porque eu casei. Isto não tem nada a ver com vida espiritual. E é isso que eu quero fazer entender aos senhores nesta mensagem. Casamento não é doutrina, casamento é vida dois, cada um tem o seu. Eu não posso querer que o teu casamento seja igual ao meu. Eu não posso querer que o casamento de fulano lá seja igual ao de Beltrano. Casamento, cada um tem o seu. E cada um deve viver sobre o temor do Espírito Santo. O que guia um casamento a uma vida feliz é o casamento segundo o temor do Espírito Santo. O que traz prosperidade para um casamento é o temor do Espírito Santo. O que traz a provisão e a bênção materializada na vida de um casamento é o temor e o Espírito do Espírito Santo. O respeito mútuo. Eu conheço muita gente que conheceram a graça de Deus e estão aí bebendo, se drogando, tratando mal a mulher, e depois a mulher volta lá para o seu pastor na lei, e o pastor usa por força de um versículo bíblico, obrigando a mulher a continuar com este homem, porque está lendo aqui o trecho de Paulo ao que a igreja de Corinto escreveu. Quantos dos senhores estão aí infelizes? Não os da graça, porque os da graça já conversaram com os seus cônjuges e disse, olha, eu sou livre em Cristo, a religião não me aprisiona mais, nem você. Ou você me respeita e nós vamos viver a vida que Deus tem para cada um de nós, ou eu não estou obrigado a viver sob servidão. Então a religião impediu as pessoas de serem felizes, obrigando-as a viver com alguém em quem elas não amam, em quem não tem mais amor, porque diz que, e dizem que se a pessoa se divorciar, ela não é salva, porque Deus abomina o divórcio. Meu amado, isto é um contexto totalmente judaico. Deus abomina o divórcio se você acordar de manhã, como eu disse no começo aqui, comer aqui 2 espinhas de peixe com maionese e relmas e um pedaço de goiabada e falar para sua mulher, não quero mais você, eu vou embora. Isto aqui é que Deus abomina. Deus abomina se você olhar para sua mulher e ela está lá com uns 300 quilinhos a mais e você falar, poxa, você engordou um pouquinho, eu vou embora. Deus abomina isso, a separação sem motivo. Deus abomina isso, o desprezo. Deus abomina a falta de amor. É este divórcio que Deus abomina. Agora, se uma pessoa desrespeita, bate, espanca, gasta o seu dinheiro com prostitutas na rua, chega em casa drogada, bêbado, não dá assistência à mulher se cansa e vai embora, você acha que Deus vai obrigar esta mulher e vai usar um versículo dentro de um contexto judaico para essa mulher viver aprisionada na mão do homem? Este não seria o Deus da graça. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer os seus filhos sofrendo, ainda mais na carne. Deus não quer você debaixo de uma escravidão. Deus não quer você morta, fechada para o mundo. Tem alguém que me assiste e eu espero que isto liberte você dessa prisão. Alguém que o marido morreu em 1990. Ela jovem, está até hoje debaixo da escravidão. Vai para a igreja com aquele véu negro, ainda está de luto, porque espera encontrar com seu marido Joaquim Antunes de Coimbra Xavier da Silva Nabuco, e quando chegar lá no céu, ela se manteve viúva íntegra.
Maldita religião. Você é livre. Procure viver a vida. Você não quer casar? Viva em paz. Você quer ter novos relacionamentos? Seu marido morreu? Procure alguém da tua fé cristã. Agora tens experiência. Se não suporta viver mais só, seja feliz. Ore, busque direção do Espírito Santo e procure alguém que te respeite, que cuide de você, que te ame sem interesses religiosos e financeiros. É isso que Deus espera para a sua vida. Esta é a minha opinião, como Paulo deu para os coríntios. Estamos no século 21, submetidos à lei desse país. Se o seu marido morreu, você é viúva, você tem agora a liberdade de casar novamente, que seja alguém em Cristo. Você se separou do seu marido, ele abusou de você, te violentou, te traiu, maltratou, espancou, bateu em você, você se separou, está divorciada, quer conhecer uma pessoa de Deus segundo a lei desse país. Você recebeu uma carta de averbação de divórcio, voltou a assinar o teu nome de solteiro, segundo a lei desse país você pode casar. E eu dou a minha opinião, como Paulo deu a opinião pessoal aos coríntios. Se bem que Paulo não era casado, tinha experiências para falar, mas falou, os coríntios pediram a opinião dele. Eu, com a minha experiência, sou casado há quase 19 anos, dou a minha opinião. Procure alguém que te respeite, conheça alguém da mesma fé cristã, que entenda a mente de Cristo como você entenda e seja feliz. Esta é a minha opinião. Chega de viver escravo da religião. Chega de viver com medo, preso, algemada. Não se aparte do seu marido. Não vá comer uma espinha de peixe com maionese e cuscuz. E vai acordar amanhã e diz, eu vou embora. Por quê? Ah, comi uma maionese. Deus não aceita isso. É isto que Deus não aceita. Separação sem motivo. Deus quer que a mulher não se aparte do marido. Mas Deus não quer que você fique na mão do opressor, do que te espanca, do que te humilha, do que te maltrata, porque este já não é mais o seu marido. Você não casou com este homem, você casou com aquele homem que te levava para comer o hamburgão. Aqui no Rio de Janeiro chama de podrão, é um hambúrguer grandão assim, ó, com 5 carnes de picanha, e ele te levava lá para você comer esse lanchão gostoso, com aquele guaravita. Você comia aquele guaravita, ele te abraçava, você casou com esse, romântico, né? Você passava o enê no cabelo, se encontrava com ele na praça. Aí casou, o homem vai lá agora e bebe meia dúzia de cerveja, chega em casa quebrando tudo, te bate em você, não te dá assistência. Não foi esse que você casou. Esse não é o seu marido. Este é o estranho. Este é o agressor. É disso que nós estamos tratando. E é disso que nós vamos falar mais para frente. Eu espero que você, com a mente de Cristo, tenha entendido e que você honre o seu marido e que você, marido, honre a sua mulher. Mulher, não deixe o seu marido. Marido, não deixe a sua esposa. Cada um trate e respeita e proteja, assim como Cristo faz com a sua igreja, o homem deve amar a sua esposa. Homem, não se torne um agressor, não se torne um estranho, porque a sua mulher vai pedir a direção de Cristo. Um grande abraço a todos, graça e paz.